Oi, quinto ano. Eita, que transtorno. Teve um probleminha com a internet. Acordei cedo, fui lá programar minha aula. Quem disse que eu conseguia mais? Tive que utilizar os dados móveis. Mas, enfim, esse tipo de situação acontece, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Então, aí a Pro resolveu correr e produzir, na verdade, um vídeo sobre a aula de hoje, para que vocês não fiquem sem aula, tá? Mas aí a nossa atividade de hoje, a gente pode estar na próxima aula debatendo, corrigindo, né, ao vivo, para que vocês possam se inteirar melhor do conteúdo, ok? Então, a Pro vai falar hoje sobre heranças indígenas. Hoje nós teremos a nossa aulinha, que deveria ter sido online através desse vídeo, tá? Eu peço imensas desculpas. Na verdade, quando amanheceu o dia, já estava aquela chuva. Eu fiquei meio que desconfiada que o negócio ia dar errado. E aí, quando corri no computador, não tinha internet. Eu só estava conseguindo mesmo utilizar os dados móveis. E pelo celular, para ministrar a aula é um pouco complicado. Então, eu não consigo gravar a aula, entendeu? E aí eu fiquei um pouco assim, um pouco insegura para ministrar pelo celular, porque na verdade eu nunca fiz. Mas tudo bem, a Pro vai mandar esse vídeo. Na próxima aula a gente vai estar aí, de alguma forma, conversando e falando sobre o conteúdo da aula de hoje, ok? Então, vamos lá. O conteúdo da aula de hoje vocês vão encontrar nas páginas 80 e 81, e a atividade que vocês irão responder estará presente nas páginas 82 e, na verdade, 82 a 84. Ok, gente? Então, gente, hoje nós iremos falar sobre a vida dos indígenas. Então, baseado na vida que os índios tinham, né, suas atitudes, seus costumes e suas tradições, nós herdamos muitas coisas desses costumes e é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Com base na vida dos índios, nós temos aí a necessidade de interação com a natureza. A gente sabe que os índios, eles viviam na natureza, de fato na natureza, ali convivendo, né? A gente carrega dentro da gente essa importância do cuidado que a gente deve ter com a natureza, mas existem muitas pessoas que não respeitam isso, a gente sabe dessa realidade, né? Então, os índios, por exemplo, eles tinham um respeito mútuo pela natureza, eles têm ainda, né? As poucas tribos que restaram têm esse respeito mútuo, eles têm a natureza como uma mãe, tá? Então, eles respeitam bastante, tá? A natureza, para eles, ela deve ser, de alguma forma, eles necessitam e eles buscam o que eles precisam nesse meio, mas eles só retiram da natureza o que eles de fato precisam. Então, falando da questão da necessidade dos índios têm de buscar na natureza o que eles precisam, eles jamais vão fazer mal, degradar, destruir, né? Ao contrário do homem, que tem ambição de ganhar dinheiro, de desmatar, tirar madeira para vender. Então, o índio não, o índio ele só tira da natureza o que ele de fato precisa, ok? Então, como vocês podem ver nessa foto, esse respeito pela natureza, ele começa desde cedo. As crianças, elas já crescem nesse ritmo, nesse respeito. Elas já têm, assim, um amor muito grande pela terra-mãe. Ok, gente? Então, durante muito tempo houve a valorização da cultura europeia. Quando os europeus vieram, né, e aí eles entraram, se adentraram dentro dessa cultura para tentar dominar, eles trouxeram muitos traços de suas culturas. Então, assim, eles conseguiram dominar e intervir na cultura do índio. E com isso, muita coisa se misturou. E a gente que veio depois, a gente herdou tudo isso, tá? Então, gente, hoje em dia, né, a gente sabe que os livros, né, o conteúdo de história, ele tenta muito valorizar essa cultura dos primeiros povos que existiam aqui. Tá bom, gente? E o que não acontecia de fato nos primeiros tempos. Então, hoje não. Hoje a gente sabe que a gente tem que valorizar, porque quando esses europeus chegaram, já existiam culturas, já existiam pessoas, né? Já existiam histórias de vida. Mas antigamente não. Sob o domínio dos portugueses, antigamente o que ficava por cima era o que de fato os portugueses conseguiram trazer, as influências, as transformações que eles causaram, tá? Então, gente, na verdade, o domínio europeu no mundo ele teve início durante os séculos XV e XVI, por meio da busca da expansão de seu território,
E isso foi possível através das grandes navegações, no qual se fazia necessário, por exemplo, extrair riquezas em outros continentes e suprir as necessidades do mercado, que estava em constante expansão. Então, o número de população deles cresciam, eles queriam expandir a sociedade, o setor econômico, e com isso eles viajavam. Eles tentavam buscar fora novas descobertas que contribuíssem com esse grande desenvolvimento, com esse desenvolvimento em massa, com esse crescimento dessa sociedade. E aí, quando eles viajavam e descobriam novos espaços, novas terras e novas culturas, eles tentavam, como eles eram conhecedores de tecnologia, eles estavam à frente nas ciências, eles tinham bastante recurso, eles conseguiam, de certa forma, influenciar e dominar por onde eles chegavam, tá, gente? Então, assim, hoje no nosso país, nós puxamos muito dessas influências, tá? As festas juninas, por exemplo, como a Pro já falou em outros vídeos, em outras aulas, né? O Maranhão, por exemplo, quando ele vive uma festa junina, ele tem lá a dança indígena, ele tem a dança portuguesa, tudo dentro de um evento só. O Bumba Meu Boi, né, que é tradição nessas regiões norte do país, né, faz parte de alguns eventos desse pessoal. Então, tudo isso são histórias que são revividas através dos eventos, né, é cultural. É algo que foi adquirido há muito tempo e eles ainda trazem e vivem isso dentro daquela região, certo? Então, muita coisa, até mesmo na culinária que a gente tem, o que a gente percebe que existem em determinadas regiões, no centro-oeste, no norte principalmente, né, a gente vê muita questão da culinária ligada à tradição indígena, o jeito de produzir os alimentos, tá? Então, existem algumas variações a respeito dessas transformações que foram trazidas de muito tempo, né? Uma festa, por exemplo, na região norte, na Amazônia, nesses lugares para o lado de lá, eles utilizam muito em seus eventos a lenda do Bumba Meu Boi, que foi uma história contada por uma pessoa, uma escrava, né, na verdade a Catarina, né, que estava grávida e que pede ao marido Chico para comer a língua do boi. Então o escravo atende o desejo da esposa, mata o boi e, sendo preso a mandado do dono da fazenda, sofrem bastante. Então, com a ajuda da curandeira, de curandeiros do lugar, o boi é ressuscitado e com isso ficou essa lenda, essa cultura do Bumba Meu Boi. A culinária também se destaca bastante, a forma de viver, palavras que se utilizam no dia a dia, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que a gente tem essa necessidade de conhecer, a gente precisa conhecer o passado para a gente tentar entender o futuro, certo? Então, há uma obrigatoriedade hoje nas escolas em retomarem os ensinamentos da cultura desses pequenos grupos, né? Muitas pesquisas foram desenvolvidas, isso de fato foi valorizado dentro da cultura, né? Hoje a gente sabe que os livros, eles priorizam esse conhecimento, é importante a gente conhecer os primeiros povos que habitaram aqui, como viviam, como quem chegou, o que aconteceu nesse encontro, então tudo isso é interessante. Tá? Então, vários materiais foram publicados, entre artigos, a história, de fato, ela está sendo repassada, tá? Com divulgação e contribuição para que essa cultura indígena ela não morra. O importante agora é fazer com que essa cultura não morra, certo, gente? Então, para atender nossa história, precisamos, para atender o conhecimento, para atendermos essa necessidade de conhecer sobre a história, nós precisamos compreender o que realmente aconteceu. O que aconteceu no passado? Qual a importância dos índios para a nossa cultura hoje? Né? Por que o nosso país é um país tão diversificado culturalmente? O que tem a ver a vida dos índios, a chegada dos portugueses com essa misticidade, com essa mistura de tudo? Tá, gente? Então, é importante a gente saber que quando eles chegaram aqui, já existiam pessoas, já existiam, na verdade, culturas, né? O que nos acontece hoje culturalmente foi herdado, será, dos índios? Será que realmente nós herdamos isso? Sim, muitas coisas nós herdamos. E isso é muito interessante.
Isso faz parte da nossa história. Então, a coletividade, hoje a gente sabe que existem divisões de tarefa que antigamente que antigamente também acontecia. Hoje a gente tem uma sociedade em que a mulher tem vez, em que os pobres têm vez, nós temos vezes na sociedade, tá, gente? Isso é muito bom, nós conquistamos muitas coisas na sociedade, mas até o momento em que não se tinha conquistado, muitas coisas a gente adquiriu desse momento inicial da formação do nosso país. Ok? Então há uma divisão, havia na verdade divisão de tarefas entre os membros da aldeia, isso acontecia. Atividades como caçar, pescar, construir ocas, derrubar árvores, cuidar do fogo, decidir sobre a guerra e paz, eles eram sempre atribuições dos homens. Então os homens eles tinham acesso àquele serviço mais pesado, mas isso não significava dizer que a mulher não participasse, ela tinha sua forma de participar, tá? Então, para as mulheres, elas eram responsáveis por exemplo, semear, modelar, tecer, plantar, coletar, preparar os alimentos, o cuidado com a casa, com as crianças. Então, ela era uma espécie de influência importante dentro de casa, certo? Então, ela tinha os serviços domésticos, os serviços mais leves, certo, gente? Isso fazia com que ela pudesse participar, de certa forma, como um membro na divisão de tarefas que existia entre o grupo. As crianças e os idosos também tinham seu papel definido. Eles confeccionavam utensílios e materiais, teciam artefatos em palhas e cerâmicas, tá, gente? Então, isso era muito importante, certo? Então, dentro do grupo, cada um tinha seu papel, tinha sua importância, ok? Então, todos participavam da colheita, tudo que acontecia dentro da aldeia, gente, era feito para o grupo, todos participavam. Eles não eram pessoas egoístas, eles realmente pensavam uns nos outros. Então, todo o trabalho era realizado em prol do grupo, isso era muito bacana, tá? Se um grupo estava construindo uma oca, outros vinham e ajudavam. Se eles iam coletar frutos, como era para todos, todo mundo ajudava. Então, eles tinham esse espírito coletivo, onde eles trabalhavam juntos em benefício de todos, tá? Herdamos inúmeras contribuições na culinária, né? A gente trouxe muita coisa desses indígenas que viveram aqui no primeiro momento. Então, a tapioca, por exemplo, para quem gosta de tapioca, né? Isso foi herdado da cultura indígena. O beiju, a pipoca, a moqueca, né? Na nossa cozinha temos o hábito de fazer cocção. Eu não sei se vocês fazem, mas eu, quando eu tô fazendo beiju, ó, na panelinha, jogo o beiju para cima. Isso é a cocção. Isso foi herdado dos indígenas, tá, né? Tem uma panqueca que eu faço aqui, que eu faço a cocção. Então, isso é um hábito herdado dos indígenas, tá? Os temperos, as bebidas fermentadas, então tudo isso fazem parte de uma história, né? Que a gente herdou, porque de fato a gente trouxe de alguma forma dos nossos antepassados, certo? Os instrumentos e utensílios nós também herdamos, como cestos, né? Quem aqui em casa não tem um cestinho? Aquela cesta que a gente usa para café da manhã, aquilo ali é cesta, aquilo ali foi herdado dessa cultura, né? O hábito de entrelaçar, eles fazem, vendem, todo mundo tem uma cestinha em casa. As peneiras, as redes, tão bem aceitas no Nordeste. Quem é nordestino? Quem é que é nordestino e não tem uma rede em casa, né, gente? Então, abanos feitos com fibras, cordas, potes, vasos, panelas feitas de barro, tudo isso, gente, na verdade, foi trazido desses antepassados, ok? Bom, gente, em relação às músicas, né, a gente sabe que se há música, há dança. Então, os índios também viviam isso. Isso também foi trazido de alguma forma para a nossa cultura, tá? Então, por exemplo, existem festas, eventos nas regiões, por regiões. Existem festas em regiões diversificadas em que cada uma faz parte da característica cultural daquele lugar. Tá? Então, vários folguedos de diversas localidades, eles incorporaram, na verdade, as músicas e danças indígenas.
as músicas elas foram de alguma forma aproveitadas. Então, encontramos também instrumentos tipicamente indígenas, né, incorporados a essas festas, inúmeras danças sendo praticadas, como, por exemplo, lá nas festividades do norte, no Pará, na Amazônia, aí temos diversas danças como o camaleão, a dança do maçarico, o jacundá, o carimbó, que é bastante ouvido e dançado no estado do Pará. Tudo isso são resquícios de uma cultura que já aconteceu, né? Temos o cateretê em Minas Gerais, São Paulo e Goiás também praticam. Temos os caipós também em Minas Gerais, Mato Grosso e Pará, certo? Temos o cururu, né, onde as moças dançam muito bem vestidas e coloridas. Isso aí também faz parte de uma cultura que herdou algo da cultura indígena, tá? Os pífanos. Então, gente, existem muitas semelhanças nas nossas formas de viver se compararmos com a vida dos índios antigamente, certo? Havia uma semelhança familiar entre índios e europeus, porque eles entraram nessa cultura e eles tentaram, de alguma forma, interferir, dominar. E aí, de certa forma, os índios receberam alguma coisa que era um pouco semelhante. Existia uma semelhança entre a cultura indígena e o europeu a partir do momento que o europeu entrou e começou a dominar. Então, isso foi comum, tá? É a mesma coisa, por exemplo, de se você tem a sua casa e, por exemplo, a Pro chega, vou passar uma temporada na sua casa, então, eu sei fazer um prato que você talvez goste. Eu gosto de ouvir uma música e talvez você possa gostar dessa música. Então, quem está chegando a fim de dominar, ele pode trazer uma influência e, de alguma forma, transformar aquele ambiente local. Então, isso pode acontecer. Sim, e isso aconteceu no encontro entre indígenas e portugueses. Então, a partir do momento que os portugueses chegaram, que eles já chegaram com o objetivo realmente de interferir naquele grupo e de dominar, de alguma forma eles iam influenciar, de alguma forma eles tentaram transformar, entendeu? Vou dar outro exemplo, ele chegou e ele, a fim de trocar informações com os indígenas, ele cedia bugigangas, né? Então, o índio passou a usar o espelho, a se pintar, a usar alguma coisa. Então, aquilo ali é influência de costumes diferentes dos deles, entenderam, gente? Então, é com base nisso que a gente começa a perceber que existem aí as semelhanças, né? Entre um grupo e outro, tá? Casamento com aliança entre grupos familiares, a quantidade de homens na decisão, né? De patriarca, né? Onde o homem decide pela família. Tudo isso, gente, nós herdamos desses nossos antepassados. Então, a gente carrega muito dessa cultura, desses traços. Ok, gente? Então, mais uma vez eu peço desculpa pelo acontecido, tá? Aprovar e liberar a correção. Às 3h30, vou fazer todo o processozinho de aula vídeo, mas na próxima semana, na próxima aula de história, aprovar e entrar com esse slide, vai dar uma comentada antes de fazer o próximo conteúdo, ok, gente? Um super beijo para vocês, tá? E até a próxima aula. Tchau!